Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que já sabe, o podcast da Última Linha é um podcast onde fala sobre empreendedorismo. Para você que está chegando aqui agora, assista esse vídeo até o final e assista nossos vídeos anteriores também. Estou aqui mais uma vez com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Obrigado, Du. Prazer estar com você de novo aqui. É gostoso, né? Estar É aqui, né? bom, né? Estamos aqui. E hoje, né? Estamos aqui com um convidado, uma pessoa, um grande amigo. Vim falando com você, né? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, pessoa extremamente idônea, assim, um baita de uma pessoa, um ser humano incrível. E hoje vamos entrevistá-lo, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Aprender, né? Aprender, né? A É o gente que a sempre gente faz, aprende é o que a aqui, gente né? faz, né? A gente sempre aprende. E hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa que a gente pode falar, não sei se ele é mais empreendedor do que economista, se ele é mais economista do que empreendedor, então vamos perguntar para ele, né? Lamartine, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e já fala pro pessoal aí, você se considera mais empreendedor, mais economista? Ou Ok, os dois, né? Os sei dois? também. Ok, muito obrigado. Bom dia, Edu. Bom dia, Vlad, né? Eduardo, no caso, e Vladimir, Isso, grande amigo, né? Que eu tenho um respeito muito grande mesmo, um bom tempo, né? sim. Como eu costumo dizer, é meu irmão um pouco mais novo, nasceu no mesmo dia que eu, É né? verdade. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Sim, Tentando contribuir um pouco para essa discussão, que eu acho muito importante, para os empreendedores, que eu acho que é muito bom estar sempre criando novas alternativas, buscando novos caminhos, né? Eu posso dizer que hoje, na realidade, eu sou mais economista, né, do que empreendedor mesmo. Porque essa atividade de empreendedorismo ela é muito importante, né? E eu tenho alguns trabalhos, algumas atividades, como estávamos conversando, a empresa de consultoria, né? Para Uhum. pequenos comércios, para pequenos serviços também, né? Que são pessoas empreendedoras, né? Mas a minha formação é economia, né? Na área pública, inclusive na área tributária, né? Que é o meu grande berço. Então, é muito importante. Mas estão aqui à disposição, vamos fazer um bate-papo legal. Vai ser legal. top. E fala uma coisa, você já falou que veio da área pública, né? Muitos anos aí trabalhando na economia dentro da área pública, mas Sim, vamos voltar um pouco aí para as empresas, né? maravilha. Queria que você já falasse para o pessoal logo de cara, qual que é a importância da economia dentro de uma empresa, né? Microempresa, média empresa. Isso. Olha, Edu e Vlad, o que nós temos é uma necessidade, né, das pessoas terem noção, né, do que é o seu tipo de comércio. Vai empreender em quê? É muito importante que ele faça um levantamento de mercado e também das suas condições, tanto técnicas, ou seja, o seu conhecimento, quanto, na realidade, a sua condição financeira para poder se estabelecer, né? E eu costumo sempre dizer o seguinte: um médio prazo é muito importante para o pequeno empreendedor, né? Por quê? Porque antigamente, vamos dizer, um bom tempo, as pessoas tinham a necessidade de criar uma nova atividade, tinha capital, mas o seu retorno tinha que ser imediato. Ela não tinha essa noção de ter que se preparar, de montar um capital equilibrado para a sua matéria-prima, que fosse, ou para a sua formação, ou para a sua equipe técnica, entendeu? Então é muito importante que tenha justamente alguns pressupostos para que ele possa iniciar a sua atividade. Existem aí algumas condições, né, financeiras de mercado para as pessoas, na realidade, captarem recursos. Em alguns deles tem taxas elevadas, né? Aonde tem que se preparar para não, vamos dizer, vamos dizer, não perder a sua estrutura financeira. E eu vou, sei lá, abrir um financiamento a taxas 3,5% a 5% ao mês. Ele vai se enrolar bastante. Porque se você pegar esse valor e multiplicar por essas taxas, não vai ter o seu retorno. Porque ele tem que tirar o próprio retorno dele, ele tem que tirar manutenção, ele tem que tirar justamente mão de obra, uma série de recursos. Então, quer dizer, é muito importante que ele olhe a economia, não como economista, não necessariamente, né? Mas como uma pessoa que precisa abrir um capital, precisa abrir um empreendimento e que o seu retorno não será imediato. Ele tem que se preparar para algo em torno de, no mínimo, um ano de equilíbrio, pagando as contas, como a gente costuma dizer, custo zero ou pouco acima disso. Pouco. Quando a gente fala pouco, é algo em torno de 3 a 5% no máximo daquele investimento.
Porque ao longo do tempo você poderá colocar uma grade de crescimento, algo em torno de 10 a 12% do seu capital investido mensalmente. Mas isso talvez a partir do seu segundo ano de atividade. Uma coisa importante que ele está E, trazendo e aqui, né? você vê, né? A pessoa que empreende, né? Eu, mais de 20 anos aí que eu empreendo, né? Sim, E assim, o que você vê hoje, a maioria das pessoas, quando ela empreende como? Ela pensa assim, poxa, eu vi que o Eduardo montou uma empresa de condomínio, cara, isso é legal, isso aí dá dinheiro, mas isso aí, cara, então ele não estuda, ele olha assim, eu vi que o Vlad começou a cortar cabelo, cara, ele faz a conta, ele vai cortar o cabelo comigo, ele pensa assim, o tempo que eu fiquei aqui, eu fiquei 1 hora aqui, eu vi 10 clientes passando aqui, 10 ele cobra 50, 10 vezes 50 dá 500. Cara, ele ganhou 500 reais num dia. Isso aqui é pra mim. sim. E aí é que está muitas vezes o erro. Quando a gente fala isso, tem um exemplo clássico, acho que as pessoas podem justamente, acho que associar. A gente fala nos artistas, cantores. Nossa, o rapaz está fazendo um sucesso imenso. Ele parou para perguntar há quantos anos que este rapaz, ou esta dupla, está caminhando, talvez atuando em bares, em restaurantes, para poder conseguir um sucesso? Talvez ele ficou 10 anos na estrada. Esses 10 anos, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando o seu crescimento. Quando a gente fala, não que eu esteja dizendo que a pessoa vai ter seu retorno em 10 anos, é só para ele ter uma noção de que, pegando esse exemplo que o Vlad acabou dando, as pessoas olham o resultado imediato que alguém está tendo, mas não é imediato. Essa pessoa teve toda uma preparação, todo um trabalho, toda uma procura, toda uma estruturação para obter seus resultados. O que ele vai fazer ao longo disso? Ele vai se preparar, quem já está no sucesso, vai se preparar para o seu futuro, que o sucesso não é eterno. Isso. Jogador de futebol, um outro exemplo. Eu estou dando exemplos concretos porque ele faz parte da vida do ser humano, do próprio brasileiro. O jogador de futebol, ele tem um crescimento. Quantos anos que ele passou também até ele ser escolhido para um grande clube? Quando ele ganhou o primeiro contrato, é um contrato razoável. Segundo, terceiro, quando chegar nos seus 35 anos, ele não vai mais jogar bola. Acabou. Ou não vai fazer grandes contratos. Aos 40 anos, já se aposentou. Então, ele tem que montar uma estrutura de retorno para, a partir dali, ele continuar. Muito provavelmente, ele não vai ganhar os milhões que ele ganha hoje como jogador. Talvez ele será um comentarista, mas não ganhará 500 mil como comentarista. Ganhará talvez 50 mil. O padrão de vida de quem ganha 1 milhão é bem diferente de quem ganha 100 mil. Aí nós estamos falando, poxa, mas está dando exemplos muito altos. É só você trazer para uma realidade. Eu não posso olhar pelo que o Eduardo tem. Eu posso olhar pelo ambiente que ele está atuando, ver a capacidade que existe de inserção de novo negócio ali. Condomínio. Tem, sei lá, quantos apartamentos. Tem um retorno, mas aquilo é uma questão de gestão. Eu passei várias e várias vezes visitando aquele condomínio, levando a minha proposta, montando uma estrutura, demonstrando para ele que a minha empresa é capaz de fazer a gestão daquele condomínio. Mas até então, aquele síndico, ele recebeu quantas visitas? Qual será o diferencial? Então, tudo isso faz parte da minha estrutura. Eu, como empreendedor, eu tenho que pensar qual que é o campo, o nicho que eu vou atuar, qual que é a minha capacidade para atuar e o quanto satisfeito eu estarei naquele nicho. Não é porque eu gosto de futebol que eu serei um jogador de futebol. E assim a gente vai. E vamos dizer, hoje eu atuo basicamente com pequenas empresas, atuando, dando um pouco desse sentido. Vamos pegar um exemplo, em alguns casos realmente que eu tenho. Consultoria sobre equipe de atendimento, retorno, pós-venda. Vender, muitas vezes, a pessoa já vai buscando o seu produto. Mas após a venda, existe toda uma manutenção. Então, de repente, eu consegui vender, vamos dar um exemplo de uma imobiliária, consegui vender um apartamento. Aquele proprietário, eu posso pensar, eu vendi um produto para ele. Não vou mais vender? Vou vender sim. Vou vender para uma outra pessoa que ele vai indicar, para uma outra pessoa que ele esteja satisfeito. Aí eu pego alguns exemplos que eu fiz alguns testes. Liguei várias e várias vezes para a imobiliária, para ver o retorno do atendimento.
Demorou para atender. Ok. Quando atendeu, eu tinha um foco. Eu queria fazer uma compra. Ah, eu tenho que passar por um corretor. Ok. Passo para o corretor, anoto meu telefone. Nem sempre as pessoas têm disposição ou querem deixar o número de telefone. Já querem falar imediatamente Na naquele hora. momento. Sim. Entendeu? Então, eu já senti algo assim. Ah, ok, deixou o telefone. Passou 24 horas. Só no outro dia é que o tal do corretor ligou. Quando o corretor ligou, ele na realidade viu que não era o nicho que ele atendia. Aí passou para o segundo corretor. Qual que é a minha leitura? Tem algo errado no próprio atendimento. Então você tem que já fazer algumas perguntas-chave. Ah, o senhor pretende compra ou venda? O senhor, na realidade, tem alguns instantes? Muito bem, já tem um corretor aqui. Já passa para o corretor imediatamente. Então eu ganhei 24 horas no atendimento. Ele já Talvez eu não perdi faz um um cliente. checklist antes, né? Sim, tem que fazer. A palavra-chave é isso. Quando a gente fala em planejamento, o planejamento, muitas vezes, o que que ele é? Nada mais do que um checklist. Dentro dos seus tempos, dentro dos seus times. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se eu tiver uma falha no meio do checklist, ele vai quebrar toda a minha sequência. Entendeu? E é um pouco que a gente pode discutir várias outras coisas a partir dessa leitura. Então, a consultoria, muitas vezes, ela é um dos nichos, um dos ramos, na realidade, que a gente fala, da questão do empreendedorismo. Né? A pessoa, sei lá, vai querer criar uma atividade de salão de beleza. Se o local onde ela está não tiver uma boa estrutura, as clientes ou os clientes que lá estão ou lá irão, eles vão começar a pensar duas vezes se vão continuar retornando. Porque todo mundo geralmente vai a primeira vez em algum lugar. Qual que é o diferencial? O que que você tem de diferente para você segurar aquele cliente? Aquele seu cliente, ele veio de um outro lugar. Então, Por que que ele veio, né? por que que ele veio? Essa é justamente as questões. As pessoas têm que começar a pensar qual que é a minha existência, por que que aqui eu estou? O que que eu quero oferecer que é diferente do salão ao lado? Ah, não, naquele salão de repente não tinha cafezinho. O meu tem cafezinho? Qual é o custo disto? Ah, o café tá caro. Não, não. Calma, pensa, estrutura, você vai encontrar uma saída para isso. E assim vai. Eu tô vendo o Lamartine com o caderninho aqui, mas acho que quem tem que estar com o caderninho é quem tá lá em casa assistindo, né? Anotando Porque já. nesses poucos minutos aqui a gente começou falando de economia, de finanças, mas você viu que ele já trouxe aí planejamento, já trouxe várias vertentes aí, né, do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo a gente começa a falar de finanças, mas acaba indo para outros braços, Sim. não tem jeito, né? Porque uma coisa que ele trouxe aqui é que às vezes a pessoa estuda. Ah, vai ser cabeleireiro, vamos pegar exemplo do cabeleireiro. Ele estuda ali a função de cabeleireiro, aprende a cortar cabelo, mas ele não tá nem se preocupando de como que eu faço para poder fazer a gestão de uma empresa, como que eu faço para Sim. poder organizar minhas finanças, para ter um planejamento, É. para poder ganhar da concorrência. Ele tá preocupado só ali com Exato. cortar o cabelo, né? Porque o que a gente costuma dizer que a função dele é a função técnica. Atrás do técnico existe quem? Existe o gestor, o administrador. Ele pode ser um ótimo cabeleireiro, mas ele não consegue tomar conta do recurso, da recepção, né? da troca de ferramentas, da melhoria do espaço. Existe toda uma questão. Ele é o melhor cabeleireiro, mas ele tem que estar com a estrutura. Ah, mas vai ser um custo. Não. Esse custo faz parte da sua manutenção e do seu crescimento. Porque assim, né? O que a gente tem que oferecer para o cliente é uma experiência, né? Quando ele tem uma experiência, né? Tem até um livro que fala, né? O jeito Walt Disney de ser, né? Porque realmente é a experiência por que eu vou no determinado comércio A ou indústria A e não na B, Sim. né? O cabeleireiro, como a gente tá. Às vezes você sai da sua casa e vai no cabeleireiro lá. Você atravessa, às vezes, um município para ir no outro município para ir no cabeleireiro. Você passou por dezenas de Sim. cabeleireiros nesse caminho. Por que você está fazendo esse trajeto se tem 10, 20 antes desse trajeto? Verdade. Alguma coisa tem nesse lugar. Então, essa experiência. Então, é Sim. importante ter essa experiência, né? Com certeza. E a maioria se preocupa mais com a habilidade técnica, né? Eu quero ser o melhor cabeleireiro.
mas não se preocupa com a experiência, com o todo por trás disso, né? E tem algumas pesquisas que já fizeram com, falar de refrigerante aqui, com a Coca-Cola e com a Pepsi. A Coca-Cola é 10 mil vezes mais conhecida, é mais nome, tudo do que a Correto. Pepsi. Mas toda vez que eles fazem uma experiência lá, que é de olhos vendados, todo mundo fala que a Pepsi é mais gostosa. Tem algumas experiências, se você pesquisar na internet, você vai ver lá que as pessoas falam que a Pepsi é mais gostosa. Mas o que a Coca-Cola faz? Ela mexe com a emoção, com a experiência. Você vê os comerciais da Coca-Cola, ela não fala que é um produto saboroso, que é gostoso, que é nutritivo, porque nada disso não é. Mas ela traz o quê? Ela traz o Natal muito bem desenhado, Sim. ela traz a A experiência, mesa a da família. família, né? Exatamente. Ela Então, cria justamente uma imagem do ambiente em que ele está feliz com aquele produto daquela marca. Ele exatamente. chama a atenção 10 vezes para o nome Coca-Cola, né? No ambiente que está. As demais, talvez, tenham tratado a questão do marketing. Só que não é um marketing tão eficiente quanto está sendo. É. Entendeu? Por mais que você tenha, na realidade, publicidade. Eu estou gastando com publicidade, estou gastando bastante. Não está gastando da forma que tem que ser gasta. Então, foi feito pesquisas, existem ferramentas para ele avaliar ou reavaliar o custo que ele está tendo. Muitas vezes você não precisa ter 1 milhão para você conseguir vender o seu produto de 500 mil. Então, quer dizer, o produto Coca-Cola, ele atua nas melhores situações, naquelas mais emotivas. Sim, Então, ele mexe com o interior da pessoa, mexe com a emoção. sim. Enquanto que o outro produto, como você mesmo disse, que existem as experiências que a pessoa de olhos vendados prefere outro produto, mas ele não consegue enxergar o outro produto. Não estão dizendo e não estão mostrando para ele aquele outro produto. As alternativas de encontrar aquele outro produto. Você vai em qualquer, vamos dizer, botequim, em qualquer comércio, você vai encontrar uma prateleira lotada de Coca-Cola. E quando você vai no mesmo estabelecimento procurar onde está a Pepsi, ela está com pequenas, poucas garrafas. Qual que é a leitura que as pessoas têm? Ah, mas aqui não vende tanto quanto. O que talvez, que seria uma consultoria para a Pepsi, teria que tentar vender mais para aquele comércio. Não precisa imediatamente ser a venda. Faz a consignação, deixarei aqui, vou estruturar para você uma prateleira linda com Pepsi, com alguns dizeres interessantes sobre os efeitos da Pepsi. Então ele vai ofertar mais, vai ficar mais visível nas prateleiras o produto Pepsi. Só pegando esse contraponto, na realidade, dessa importância do porquê as pessoas gostam mais de um produto, mas não o consomem. Você vê que fizeram uma experiência também, já que você entrou nesse. Pegaram. Hoje, se você for numa hamburgueria, um hambúrguer, esses artesanais aí, ele é muito mais gostoso que esses Muito hambúrgueres de mais. Burger King, McDonald's, muito mais. Sim, sim. Porque é a diferença do industrial com o manual. Tudo, É tudo. isso. O manual ali é fantástico. Sim. Aí colocaram 2 hambúrgueres, né? Vendaram essa pessoa. Aí a pessoa comeu comeu o artesanal e comeu o McDonald's. Aí ele falou assim: qual que você gostou mais? Ele falou: o número 1. O número é muito mais gostoso. Tá. Qual que é o nome da empresa do número 1? Não sei. Qual que é o nome da empresa número 2? McDonald's. Então, o cara, ele gostou mais do número 1, só que ele reconheceu o McDonald's vendado. Então, Claro. por quê? Porque para você ver como é forte, O né? Não é à paladar toa ali que a se empresa acostumou. está hoje, tá em todos os lugares aí Sim. do mundo, aí se bobear. E por quê? Porque o cara ele criou uma marca, ele tem uma marca, o tempero, o molho, é aquele molho especial que você fala assim, eu mordi esse molho aqui, às vezes você tá comendo um molho de uma salada qualquer, você fala, nossa, eu gosto do McDonald's. Sim. Porque o cara criou, ele colocou isso na tua cabeça, né? Aquela Sim. memória interna mesmo, que Certo, você, né? certo. O olfato, né? Do paladar. Então, para você ver como isso faz total diferença. A mente dele já registrou aquele Aquela paladar, aquele experiência. olfato. Então ele já ficou com aquilo gravado pela quantidade de vezes sucessivas com que ele consumiu aquele produto.
daquela outra empresa grande, vamos dizer assim. É. E isso que o Lamartine trouxe, a questão da Pepsi, que ele trouxe a consultoria para a Pepsi aqui, se a Pepsi estiver assistindo aí, patrocina a gente, né? Opa, claro. Que ele trouxe da Pepsi, de repente, colocar lá naquele mesmo botequim, fazer uma prateleira com... É um pouco também do gatilho da prova social, né? Porque se você tá na rua, você vê um restaurante lá que tem uma fila para entrar, e um outro restaurante em frente que tá vazio, e você tá com fome naquele momento, provavelmente você vai no que tem a fila para entrar. Sendo que tem outro lá que nem fila tem, você poderia ir ser mais rápido, mas a prova social ainda Sim, conta muito, sim. né? A gente tem um gatilho que, tipo assim, meu, se aquele ali tá cheio, o que que a gente associa? Se tá Aquele é o cheio é melhor. porque é bom, É, né? E não necessariamente é, mas a nossa cabeça Já faz verdade. isso. Ao mesmo tempo que a gente condiciona vê uma nisso. geladeira lá cheia de Coca e vê 2 garrafas de Pepsi, o que que a gente vai pensar já? Meu, eu vou pedir. Já tendeciona Já a pessoa. a pegar o produto que tem maior quantidade. Sim, Né? sim, Com certeza. verdade, Então isso é saber verdade. trabalhar mesmo. Lamartine, agora voltando um pouquinho, eu sei que você é na economia, tá aí dentro de você, né? Você respira isso. Mas o lado empreendedor, você também empreendeu, né? Teve um Sim. período de empreendimento que você empreendeu. Quando começou? Como surgiu? Conta um pouquinho da sua história na origem lá. Ah, eu comecei a empreender fazendo isso, aquilo, e isso também é algo que também é, fica aí latente dentro de Sim. você ou não? Olha, eu estava até contando para vocês um pouco de algumas experiências que houveram, né? Porque a gente vai justamente buscando períodos, ajustes em vida, né? Houve uma época em que realmente eu tinha a necessidade de fazer recursos de Sim, subsistência, né? sim, Existia, na realidade, naquele momento, uma condição para poder ofertar alimento, né? sim, Aí acabei criando com algumas pessoas, né? A fornecimento de marmitex, ou sim, seja, alimento, né? Arroz, feijão, batata, o bife, aquele comum, sim. PF comum. Legal. Então, foi justamente isso. Levantamos um capital, a cozinha e a entrega, né? A cozinha são os profissionais, o veículo, na realidade, a entrega eu fazia, e a compra e a administração dessas coisas eu acabava fazendo. Ficamos com isso durante uns 6, 7 meses, deu alguns resultados, Sim, não foi o suficiente, mas acabou sendo uma uma experiência. experiência. Deu certo, né? Por que que não deu continuidade? Porque eu acabei sendo, na verdade, convidado a atuar numa outra área, né? Um pouco mais da administração pública, um pouco mais com a questão justamente daquilo que eu tinha me formado, né? Que é na questão da economia, na questão da administração pública. Aí você sai um pouco e volta. Aí eu acabei atuando e retornando e fazendo de consórcio. Ah, Gestão de legal. consórcio. Comecei como vendedor, fui fazendo esse processo como venda mesmo. Aí acabei, na realidade, juntando uma equipe, mais 2 rapazes que se davam bem com isso também, e resolvemos fazer a representação de um consórcio. Criamos um escritório, coisas, vamos dizer, simples também, fizemos isso durante 1 ano e meio. E aí, mais uma vez, surgiu a outra condição, que aí foi até hoje, basicamente, quando eu fui guinchado, aí sim para a área pública mesmo, né? Sim. Aí, alguns amigos tinham justamente, estava montando um trabalho, né, uma equipe na área de finanças da administração pública, aí eu fui convidado, e de lá para cá, nunca mais saí, a não ser em 2021, quando eu acabei criando a minha consultoria de Sim, treinamento e gestão tributária, né? legal. Justamente da área pública, com questões de impostos e tudo mais. Alguns outros trabalhos que a gente faz nessa linha do empreendedorismo, eu não costumo dizer que é um empreendedorismo, porque eu não criei, eu não busquei, eu não planejei fazer esse trabalho. Ele foi uma consequência de pessoas que sabiam, né, e sabem que eu atuo com treinamento, que eu atuo com administração financeira, né, a orientá-los um pouco nesse sentido. O foco da minha formação é na área tributária, na área pública, Sim, mas contendo o conhecimento e atuando nessa área tributária em algumas prefeituras, nós tínhamos relações com empresas de pequeno e médio porte, né, no acompanhamento das suas documentações para com o órgão fiscalizador. Então a gente acaba notando que alguns procedimentos dentro daquelas empresas são comuns em alguns outros lugares. Ou legal. seja, tem uma recepção razoável, como eu dei o exemplo.
da questão do serviço. Como que você é recepcionado, como que você elabora a sua escrita fiscal, como que você declara o seu faturamento, entendeu? Então, tudo isso na questão de fiscalização da área tributária, eu acompanhava. Então, vamos dizer, é o outro lado, orientar esses pequenos empreendedores de como fazer a gestão do seu negócio, do seu serviço, para que você possa ter uma condição razoável de você ter um pequeno lucro, transformar esse pequeno lucro num lucro maior, até que você possa ter um certo equilíbrio. Como eu disse, após pelo menos algo em torno do terceiro ano. Que você começa a dizer, não, hoje eu tenho uma empresa que tem pessoas atuando nela, entendeu? E que eu tenha um resultado. Então, no meu caso, foi justamente isso. Algumas experiências, né, que tinha como suporte a questão da leitura de um período mínimo necessário para você ter a subsistência. E você que está nas duas pontas, olá Martini, né? Está na área pública e também aí na área de empreender. Quais que são as maiores dificuldades aí para o empreendedor hoje, além da dificuldade própria de capacitação mesmo, que às vezes o empreendedor se capacita só na área técnica, como a gente já falou aqui, Correto. mas não se capacita na área de gestão, mas na área de empreender no Brasil mesmo assim, além das capacidades. Digamos que a pessoa tem todas as capacidades, ele foi lá e fez a gestão, cuidou da parte técnica, ele está pronto para abrir uma empresa hoje. Quais as outras dificuldades que ele vai enfrentar ainda em questão de imposto, dificuldade para poder abrir uma empresa, abrir um CNPJ, manter esse CNPJ? O que você vê como maior dificuldade aí que o governo de repente poderia ajudar um pouco mais? Olha, a maior dificuldade que a gente acaba notando, né? Isso, muitos brasileiros também já veem isso e acabam percebendo essa questão, é a incerteza do andamento das questões tributárias. A incerteza de que quando ele abrir aquele comércio dele, e olha que não é fácil, não é fácil. Aí, se tivesse que dar uma sugestão, como nós já demos em vários outros grupos, é que haveria que existir uma redução brutal, brutal, da questão burocrática. Houve um governo, que eu não me lembro, acho que foi do Fernando Henrique, que chegou a criar um ministério, Ministério da Desburocratização. O que foi que aconteceu? O próprio ministério começou a criar regras para que ela existisse. Só que essas questões, elas não estão no nível federal. Muitos empreendedores estão atrelados diretamente à questão de prefeitura. Quando muito pela questão de comércio com o Estado. Porque o CNPJ, a coisa mais simples que ele tem, ele cria o contrato social dele, entra com o CNPJ, está feito. Aí ele tem que ir na prefeitura, tem que ter uma licença de funcionamento, tem que ter o alvará, tem que ter o seu estabelecimento, tem que ter o AVCB, que é de corpo de bombeiro, tem que ter, dependendo do caso, a licença da CETESB. Então você começa a ver cada um desses setores, cada um desses órgãos, com as suas pequenos mundos, vamos dizer assim. Eu chamo de pequenos mundos. Cada um com uma burocracia. Hoje você poder ter uma empresa, incentivar a empresa a ela passar a existir, dá para ela uma autorização que fosse provisória, de 6 meses, para ela, ao longo desse tempo, ir se ajustando. Mas não. Vai demorar 2 meses para ele tirar uma certidão, vai demorar mais 4 meses para ele poder tirar uma licença da CETESB, que seja assim, né? Pode ser que o tempo tenha diminuído E o custo, né? dependendo. O custo são outras coisas, que aí são as taxas, são os impostos e tudo mais. Ele praticamente, ele começa a trabalhar pagando. Ele nem começou a produzir, mas já está pagando. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem. Então, essas são as questões. Então, a incerteza de você ter realmente uma estabilidade econômica, uma estabilidade fiscal, é que tira muitas vezes o ânimo da pessoa. Ou então, faz com que ela acabe contratando alguns serviços para poder amenizar, vamos dizer, a sua procura pela regularização. E nem sempre você vai encontrar uma empresa adequada que possa fazer esse trabalho. Porque vender fazer um serviço é fácil. Você vai contratar. Agora, o retorno que você vai ter, muitas vezes você, com a sua dificuldade, você estaria no mesmo período que aquela empresa que você acabou contratando. Então, quer dizer, existem ainda muitas dúvidas. O Sebrae é um grande órgão. Eu acho que deve ser o caminho número 1.
dessas pessoas. Buscar uma pesquisa no Sebrae, pesquisa sobre mercado, pesquisa sobre localização, pesquisa, uma série de coisas eles costumam te orientar. Mas eles não vão estar com você no dia a dia. O capital é seu, a localização é sua, porque muitas vezes você tem uma pequena localização e ela tem um custo. Um custo na área central é muito maior do que numa área mais periférica. O número de pessoas que vão circular na área central é bem diferente do que na área periférica. Então, quer dizer, você precisa ter alguma estrutura inicial, aí eu falo tanto de capital quanto de localização, para que você possa pelo menos começar. E se preparar para a sua evolução. Estar mais próximo do grande público, onde circula mais transporte coletivo, onde você possa ter mais condição de estacionamento, o que não quer dizer que, falando do transporte coletivo, que seus clientes utilizarão o transporte coletivo. A maioria dos seus clientes, normalmente, vão se utilizar do seu transporte próprio. Ou dos transportes alternativos, hoje em dia, que está muito em voga. Sim. Inclusive, vamos dizer, empreendedorismo é estar também hoje como um motorista de aplicativo. Não é só ter um carro e ir para a rua para fazer corrida. Você tem que ter um carro em boas condições, você tem que ter uma boa educação, tem que ter um pouco do conhecimento da área onde você está atuando. Muitas vezes as pessoas não têm essa leitura. É. O que as pessoas hoje em dia fazem? Está desempregada? Serei motorista de aplicativo. Por isso que hoje tem um número imenso de motoristas de aplicativo. O que acontece com o faturamento? Cai. O faturamento deles acabou caindo demais. Se antes você trabalhava 7 horas, 8 horas para ter um lucro equilibrado, hoje você está trabalhando 12 horas em média. Então, para todas as atividades, você tem que ter um certo preparo, mas uma certa consciência de que aquele caminho que você está trilhando vai te dar resultados. Quanta coisa poder empreender, né? Não, então, aí você vê que o planejamento, ele é a chave do negócio. Palavra-chave. Palavra-chave, né? Sim. Porque se fizéssemos uma viagem agora aqui, daria para fazer uma viagem agora, sair daqui do podcast agora, falar, vamos fazer uma viagem agora? Forma alguma, né? Não dá. Não. Por quê? A gente não se planejou. Você não, Isso. cara, para onde nós vamos? Não Teu tem dia a dia, roupa, para onde não tem. vai, isso. Agora, quando você planeja, né? Vai chegar as férias agora, você vai viajar. Você já está planejando, ó, eu já vou para esse lugar, eu já comprei a passagem, Então, tudo é planejado. Agora, o empreendedor tem muitas vezes que o cara é amador. O cara simplesmente ele abre a porta e vamos, seja o que Deus quiser. É a vontade de fazer alguma coisa e obter resultado. Isso. Ele só pensa nessa questão. E o mais importante é justamente essa questão. É um passinho antes, não é atrás. Eu não gosto de usar o termo um passo atrás. Sempre dê um passo à frente. A partir daqui. Entendeu? E a partir daqui é hoje. Hoje você precisa pensar no amanhã. Como o Vladimir disse, é o planejamento. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que eu tenho? Qual o resultado? Em que período? Então, você tem que se planejar para, no mínimo, em média, 1 ano, como eu tinha falado. A partir deste 1 ano, se ele conseguir se equilibrar dentro deste 1 ano, no segundo ano, as dificuldades que ele teve no primeiro serão mínimas. A partir do terceiro ano, ele já solucionou. Acabaram-se os problemas dele no terceiro ano? Não. Sempre surgirão novas etapas. Então, quando ele tem essa consciência, que eu acho que é muito importante ter essa consciência, ele vai justamente continuar sempre crescendo, sempre melhorando e até mudando de rumo, quem sabe até buscando outras opções. Ah, eu consegui montar uma estrutura, coloquei um gerente lá, ok? Criei uma nova estrutura. Eu vou cuidar dessa nova estrutura de olho ali onde está meu gerente. Dali a pouco já tem um segundo gerente na segunda estrutura. Isso no primeiro, no segundo, no terceiro ano, talvez no quinto ano, que é um grande retorno. Você criar um estabelecimento, ter um retorno durante um X período, e no quinto ano você já tem a sua segunda empresa. Aí você vai preparar o seu segundo gerente. Dali à frente, você vai administrar 2 gerentes, os seus 2 negócios. Aí sim você vai estar fazendo gestão do seu negócio.
E Esse mês eu tô completando 13 anos minha empresa, né? E eu comecei igual os outros empreendedores. É, Eu tinha expertise de finanças, já era da área financeira, correto. trabalhava como CLT na área financeira, então já tinha alguma coisa ali, mas não tinha capital, não tinha planejamento, não tinha nada. E aí eu fui me especializar, então fui cuidar da parte técnica, que a gente foi conversando aqui, fiz alguns cursos de administração de condomínio. Correto. Mas não pensei em nenhum curso de gestão de uma empresa, como eu faço para gerir uma empresa. Eu falei, já sou formado em finanças, Sim, eu faço agora a parte técnica aqui e o negócio vai. E aí eu chamei um sócio que era da área comercial, de vendas. de Falei, vou ter acordo. agora uma pessoa para vender. E aí nós abrimos uma empresa. Eu, meu sócio, eu vendi meu carro. Para Então fazer tinha o capital, capital para poder manter aí a empresa durante um período. Aluguei uma sala, sem clientes, sem nada. certo? Né? E aí já tinha um custo, né? Que nem você falou, tô pagando para Verdade. trabalhar. Foi o tô que você pagando. trouxe aqui. É, Porque eu já tinha ali aluguel, já tinha água, já tinha luz, já tinha uma internet. E o dinheiro do carro foi se dissolvendo ao longo dos sim, tempos. E aí eu e meu sócio fomos bater lá de porta em porta. E as pessoas, o que você tem de experiência? Que condomínio que você administra? Não, não tenho. Tô começando a empresa. E aí nessa brincadeira foram 9 meses, batendo de porta em porta, até que a gente assinou primeiro o primeiro contrato. contrato, né? E fez uma festa. Fizemos uma Ai, festa, mas o contrato nem pagava nossos custos, mas mesmo assim, claro, depois de 9 meses, de acordo? né? E aí a gente aí começou a crescer, e eu fiquei 5 anos com esse meu sócio. E aí depois de 5 anos, meu sócio falou que chegamos no ponto onde ele queria. A gente estava com 21 contratos, Aí, 21 condomínios. E aí eu fui fazendo minhas contas, eu falei, não, o que a gente tá tirando, eu não pago as minhas despesas correto. fixas, né? E aí eu vi que não teve planejamento também de alinhamento de sociedade, por quê? Meu sócio já tava com os filhos formados, casa paga, Outra tudo, Sim, realidade. carro sim. pago, e eu tava com carro financiado, apartamento financiado, minha filha na Ele escola, não tinha dependência daquele resultado financeiro que vocês obrigatoriamente teriam que ele ter. não tinha a mesma. E aí nós chegamos num denominador, começamos a fazer um acordo onde ele ia comprar a minha parte da empresa e depois eu que acabei comprando a parte dele. E aí eu me vi com a empresa sem o sócio, que era a parte comercial do Correto. negócio, e eu não sabia fazer a parte comercial, e eu fui atrás do Sebrae, Verdade. né? Fui atrás de ajuda, de Capacitação. Sim. capacitação. E aí chegou no Sebrae, eles falaram, o que que você vai procurar aqui? Eu falei, eu vim procurar a área comercial, porque eu preciso estruturar, eu não sei vender, tal. E aí comecei a fazer várias consultorias no Sebrae, e eu fui ver que eu não era só o comercial que eu precisava, eu só sabia finanças. Sim, Eu não sabia todo o resto, eu não sabia fazer um planejamento, porque eu não fiz planejamento 5 anos atrás, correto. quando eu tinha começado a empresa. Então ali eu aprendi planejamento, ali eu aprendi marketing, porque eu não tinha nada de marketing, porque antes do comercial você tem que ter um marketing para poder atrair, para depois Correto. vender, né? Então ali eu aprendi planejamento, o comercial, o marketing, aprendi N coisas ali. E aí que eu comecei a ser um gestor. Só Sim, que nisso daí me atrasou muito, porque eu fiquei 3 anos sem crescimento, né? Esses 3 anos que eu fui me capacitando. capacitando ali. Então, eu tava com aqueles 21 contratos, mantive mais 3 anos os mesmos 21 contratos, porque eu sabia fazer a Correto. administração daqueles 21. E depois a empresa cresceu. E o que que eu trago hoje, assim, para os empreendedores, né? É que a maioria que me procura é porque eles vêm para remediar e não para prevenir, né? Sim, sim. Mas se as pessoas, quando estivessem começando uma empresa, fizesse tudo isso, né? Eu vou me capacitar para poder gerir, vou entender de planejamento, entender de marketing. Eu acho que a tendência é Sim. que as empresas fossem mais longe, né? Por outro lado, se não existissem essas pessoas nessas condições, nós ou o próprio Sebrae não teriam seus clientes. Sim, isso é verdade, Então, é que né? você está dando uma realidade normal das pessoas que realmente querem fazer alguma coisa. Elas nem sempre, vamos dizer, estatisticamente, se você pegar de 10, 2 pessoas têm a leitura do que nós estamos recomendando. Sim. Por mais recomendação que nós possamos dar, de fazer o planejamento, de fazer isso aqui, o que nós estamos dando aqui, vamos dizer, teoricamente de graça, outros órgãos, outras empresas cobram. Mas normalmente os 8 ou 7 são nessa condição de abrir a cara e sair para fazer alguma coisa. E é onde vai encontrar sérias dificuldades. Alguns vão vencer, naturalmente vão vencer, porque está dentro do sangue dele de conseguir, vamos dizer, avançar. Outros não, outros vão desistir. Bom. E é em cima desses que desistem é que nós precisamos atuar, de orientá-los e dizer, ó, a sua tentativa vale muito, porque você saiu do ponto zero. Sim. O fato de você sair do ponto zero, como eu costumo dizer, eu não dou um passo atrás. Daqui eu vou para frente. Sempre assim. Sempre nosso amanhã será sempre em busca do amanhã. É. Entendeu? Então é isso que tem que acontecer. Então nós hoje podemos orientar pessoas a se estruturarem melhor,
a buscar seus resultados de maneira um pouco mais equilibrada. E normalmente a gente vai buscar quem? As pessoas que já estão instaladas, com dificuldades, mas elas já estão instaladas, né? Um ou outro vai nos procurar porque está pensando em começar um novo negócio. É minoria, né? É a É a minoria. minoria. Mas a gente busca isso. É sempre na hora da dificuldade mesmo, É. né? Você deu um exemplo daquilo que eu tinha falado, da questão, por exemplo, do condomínio. Quantas pessoas visitaram aquele síndico quando ele te perguntou a sua experiência? Muitas pessoas passaram lá, mas você foi, conversou, Persistindo. persistiu. O que passou pela cabeça dele? Ele está dizendo que ele pode fazer. Eu vou fazer um contrato com ele. Se não der certo nos primeiros 3 meses, desmancha o cancelo. contrato. Já está há Foi isso 3 anos, como mesmo. você falou. Entendeu? Então, assim vai. Você sempre vai encontrar, como a gente costuma dizer, o primeiro emprego. É o primeiro contrato. É a primeira namorada. É a primeira casa. É o primeiro carro. Sempre existirão alguns pressupostos antes do primeiro. Verdade. Profundo, hein, meu? Nossa, Agora demais, então, né? hein? Como que eu te contrato? Você Não, vê, né? Essa, eu empreendo há mais de 25 anos, aproximadamente, né? E assim, eu acho que graças a Deus eu nunca tive problemas financeiros. Mas por quê? E isso fica até a dica. Eu sempre me planejei. O meu próximo passo eu planejava, correto. né? Tanto é que você vê, teve a pandemia, né? Eu tive salão há muitos anos, né? Desses 25 anos aí, quase todos esse período todo eu estava no salão. E quando chegou a pandemia, Deu um tudo branco. fechou, Deu um branco total. todo mundo fechou, Sim. né? E assim, para mim, foi a época que eu mais faturei. Aí você fala, mas como que você cortava cabelo se você não podia cortar, né? Porque tinha que ter o distanciamento Sim. com outras coisas. Então, normalmente a pessoa, isso é de praxe. O cara tem um salão e deu certo. O que que ele faz? Qual que é o próximo passo dele? Vou abrir uma filial, Sim. né? Mas assim, a leitura que eu sempre fiz do meu negócio, que eu acho que é importante a gente fazer essa leitura, é o quê? Esse meu negócio aqui, ele dá muito trabalho para mim? Dá, porque cabeleireiro, vamos falar assim, ó. Você corta o cabelo, você já chegou até a cortar cabelo Oh, comigo. O cliente, ele tem aquela vontade de cortar. Você cria uma afinidade, você cria uma aliança ali, um elo sim. com o seu, né, com o seu cabeleireiro. Então, eu não consigo sair do negócio, eu fico preso, fico amarrado na empresa. Então eu falei, cara, se eu quero estar menos aqui, se eu abro uma filial, se eu abro um segundo salão, você concorda que eu estou aumentando mais a minha, eu estou ali me enraizando mais ainda, Sim. nesse e no outro. Então eu falei, eu nunca tive uma filial, eu nunca tive um segundo salão. Porque eu falei, eu não quero isso. Não que não seja bom, mas eu falei, eu vou criar uma outra estrutura, porque se. Sabe aquela coisa das cestas não estar no mesmo. Os ovos não estarem na mesma cesta? É Certo. isso. Então eu falei, se eu tenho a cesta salão de beleza, eu tenho que ter a cesta, de repente, padaria. Eu tenho que ter a cesta barzinho. Certo. Eu tenho que ter a cesta, sei lá, outras coisas. Porque se esse não tá bem, o outro tá. E vice-versa. E dessa forma eu criei essa estrutura, e assim, isso foi muito bom, porque foi planejado, foi estudado, e eu pensei assim, como que eu faço para não ter problemas e eu não ter que estar aqui enraizado aqui? Porque quando que a empresa ela está muito bem? É quando você nem precisa estar indo lá e ela já caminha sem você. É como Perfeito. filho. Quando que eu fiz um bom papel como pai? É quando os meus filhos estiverem andando Isso. sozinhos e falar, eu não preciso mais. Verdade. Eu me tornar um inútil para ele, vamos pensar assim. Claro. Né? Então, eu sempre pensei dessa forma na questão empresarial Se aí. permitir, Flávio, você falou da questão de cesta, de setores de serviços A, B ou C. Aí estava me vendo justamente um pensamento. Por que que muitas vezes algumas pessoas têm altos capitais e vai fazer um investimento, o que que ele faz? Ah, eu tenho muito dinheiro, isso aqui está dando X percentual. Joga todo o recurso dele naquele. Você falou da questão da cesta, produto A, produto B, produto C. Uma das grandes orientações, que não é minha, não é de forma alguma, ela é muito antiga. As pessoas sempre orientaram muito bem nas bolsas de valores, né? Não consuma um produto só. Consuma 6, 7, 8 produtos. Bons Mas os produtos. retornos
serão pequenos. Não é que serão pequenos. Você terá menos prejuízo caso um deles dê problema. E você vai ter retorno naqueles que vão te dar mais lucro, mais resultado. As pessoas, não, eu vou investir tudo em, sei lá, em dólar. Ok, joga tudo no dólar, muito bem. Tá 6, tá 7, maravilha. Mas você já comprou ele a 5,80. Já E se ele caiu, né? caiu? E se ele cair? Já tá 5,50, por exemplo, 5,56. Ele vai ficar no desespero. Ele depende daquele retorno. O que ele vai fazer? Vai retirar. Já retirou o que ele ganhou. Ele perdeu, ficou Você com o toma dinheiro perdido. prejuízo. Se ele tivesse jogado no Tesouro Direto, tivesse jogado em CDI, tivesse diversificado um pouco, a média do retorno é um só para um montante de capital. É só um exemplo, desculpa Sim. ter te cortado, que é Não, um mas exemplo que eu mas estava é isso. pensando aqui comigo, que a gente faz as conversas Isso para mesmo. orientar quem tem seu capital e possa estar investindo já também, né? É não consumir um único produto, é diversificar, entendeu? Como você falou, a questão cabeleireiro, padaria ou alguma outra atividade que seja, sei lá, um salão de jogos ou então uma casa de shows, coisas nesse sentido, Sim. entendeu? É você tentar diversificar. E essa orientação de diversificar, até levando agora, não estou levando pelo viés aqui religioso, mas não tem como não mencionar, quando a gente fala isso, você pega Salomão, está na Bíblia, tem uma passagem que esse cara foi o cara assim, foi o cara mais rico da época lá, e ele fala, em dois trechos ali da Bíblia, ele menciona, invista seu dinheiro em Sim, bons negócios, correto. Já falo no plural. né? É, Bons. E em lugares diferentes. Quer dizer, diversifique. Então sim. hoje você pega os gurus aí da internet, né? Ah, não, os primos, as coisas, a galera toda aí. Só que assim, isso daí tá na Bíblia. Isso daí foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Então, quer dizer, Sim. não tem, ninguém inventou a roda. Já Sim. estava ali, estava acessível. Como utilizá-la, né? Só. Isso, e um case de sucesso. O cara mais rico da história, da época, ele falou, diversifica, invista em bons negócios e diversifica. Então, eu preciso fazer um estudo. De repente, eu tô vendo o Vlad cortar cabelo lá, e falo, cara, legal, mas, cara, será que você tem aptidão para ficar 12 horas de pé? Tem toda a parte Sim. física também, então não é só o negócio em si. Então, é a parte física, é aquela parte. Ah, vamos montar uma padaria? Vamos. Você gosta de acordar 4 horas da manhã? Não, então não dá certo. Então, Verdade. tem algumas coisas que a gente precisa verificar se eu tô apto para aquilo. Não, eu gosto, Verdade. eu sou um cara da noite. Eu não consigo, ó, de manhã eu não sou ninguém. Então você não pode ter uma padaria. De forma alguma. Então vai abrir uma casa noturna, né? Vai fazer outra coisa. Já vai trabalhar nela. Você entendeu? Então, Verdade. se a gente começa a dar uma pesquisada, se procura um Sebrae, ele vai estar te orientando tudo. Cara, qual que é? Qual que é a sua aptidão mesmo, Sim. né? E todo mundo é bom em alguma coisa. Muito bom em alguma coisa. Essa é uma verdade. Isso Sim, é indiscutível, sempre. né? Pode ser qualquer coisa, mas alguém é bom em alguma coisa. É você tentar buscar isso dentro de você, o que Se que descobrir, né? se descobrir, o que Sim. você é muito bom. Porque Verdade. isso daí vai ser um diferencial, um divisor de águas Com aí para certeza. você. Com né? certeza. E deixa eu te perguntar, como Claro. consultor, quando eu estive no Sebrae, né? Eles me apoiaram, me deram toda a orientação. Só que agora eu ainda mantenho contato com alguns consultores até hoje, né? 8 anos depois eu ainda mantenho. Porque eu fui no Sebrae lá em São Paulo, porque a minha matriz é lá em São Paulo, Certo. depois eu vim para o ABC, então eu mantenho ainda contato com os consultores. E hoje eles me falam, né? Quando você chegou lá, que você trouxe todo o problema, como que a empresa estava, tal, qual era o seu faturamento, o que que você tinha de custo, eles próprios não acreditavam, mas eles nunca me falaram. Então eles me incentivaram ali a continuar, me deram os caminhos e nunca Claro. falaram assim, sua empresa vai quebrar, mas é o que eles pensavam era isso. E eu Sim. queria perguntar a você como consultor, você já pegou algum caso aí de uma empresa que fala, meu, essa daí não vai, não tem jeito mais, não tem conserto, já teve algum caso? Já a gente pega. Por quê? Porque justamente nesse nosso bate-papo, o Vlad até colocou uma questão. Muitas vezes as pessoas, na realidade, elas têm um dom. Só que elas não estão usando aquele dom para aquilo que ele quer, ou que ele está fazendo. O que acontece? Ele acredita que simplesmente, vamos dizer, pegar um valor qualquer, vamos imaginar, 50 mil. 50 mil eu vou colocar aqui, vou investir, vou comprar, comprar uma franquia. As pessoas hoje já falam, vou comprar uma franquia.
Porque é fácil. Eles vendem o sonho da franquia com todo o retorno, mas não Não é vai te assim. deixar claro qual que vai ser a sua relação de execução para que você possa chegar até o retorno. Então já houve casos sim que foi, conversou, fiz o serviço, fiz o trabalho, orientei, mas já sabia que a dificuldade dele era muito grande. Iria dizer isso para ele? Não. Você que atua com consultoria e está acostumado com esses altos e baixos, né, de atividades, costuma entender um pouco pelo perfil da pessoa. Como a pessoa fala, como ela quer se posicionar. Então, realmente, você vai fazer o seguinte: eu acabei conversando com ele, orientando ele que nós íamos fazer um trabalho, que ele teria algumas dificuldades ao longo deste processo, né? Mas que ele precisava talvez fazer revisão de alguns procedimentos, né? Mas fizemos todo o processo. O porquê que, na realidade, eu insisti, né, em dar continuidade ao serviço contratado. Algumas pessoas podem até dizer, mas ele quis, na realidade, só pegou o contrato. Não. Muitas vezes, você tem que seguir com o contrato para que você não tire o sonho da pessoa. Porque se eu não fechasse contrato com ele, ele ia procurar outra pessoa. E essa pessoa ia fazer a mesma prática, ia ensiná-lo, ia orientá-lo a ter o seu comércio, né? Como nós estamos fazendo algumas leituras de outros casos. As pessoas se moldam. Ele acabou ao longo de certo tempo, acho que no segundo ano, percebendo que aquele comércio ou aquela atividade dele não estava dando resultado. Mas por quê? Porque ele não estava se encaixando dentro daquele setor. Mas ele reformulou, né? Mudou de ramo de atividade e hoje está muito tranquilo, obtendo resultados, né? Tendo realmente o seu lucro estabilizado economicamente, a sua empresa, a idade registrada, totalmente registrada. Então, quer dizer, o importante é nunca quebrar o sonho de alguém. É. Você vai ter tropeços, todo mundo tem tropeços. Eu tive tropeços, eu falei, criei, na realidade, uma atividade de fornecimento de refeição, né? Mas que foi criada uma relação com as pessoas, com os clientes. Por quê? A obrigação que eu teria era montar uma estrutura de restaurante com Anvisa no caso não, com a vigilância sanitária, tal, com o espaço. Mas eu acabei criando uma relação com algumas pessoas de lugares e empresas que eu já conhecia, que eu já tinha trabalhado. Então foi uma relação pessoal. No caso desse cliente, foi essa questão de dizer para ele que existem tropeços, existem os ajustes que são necessários a fazer, mas mesmo assim ele conseguiu sobreviver durante 1 ano e meio aproximadamente, ficou fora do setor 6 meses ou 7 meses, se realinhou, se reestruturou e hoje já está praticamente com 6 anos de nova empresa. E aí, Entendeu? quando Então ele isso é voltou, com importante. certeza ele trouxe as habilidades que você tinha passado para ele Sim, no porque é primeiro importante caso, você ser né? claro. A transparência com o seu cliente é muito clara. Sim. Porque hoje você faz um serviço com ele, um contrato sei lá, de 3 meses ou 6 meses, e acompanhando consultoria constante com ele. Separou, perdeu não, terminou aquele contrato, deixa ele à vontade para ele tocar. Quando ele se reestruturar novamente ou um pouco mais, ele vai te procurar porque ele deve estar pensando em uma nova atividade, como o Vladimir estava falando. Hoje eu tenho uma estrutura, e eu tinha dado um exemplo aqui de uma empresa e você criar a segunda empresa depois. Nada disso acontece no primeiro, segundo, terceiro ano. Na minha leitura, nas minhas orientações sempre, a partir do seu 5º ano, você pode tranquilamente começar a abrir o seu segundo comércio. Porque aí você vai ser o gestor dos seus comércios ou da sua empresa, assim seja. Isso. Então é muito importante isso. Nunca quebra o sonho de alguém. Nunca diga para alguém que ela não é capaz de fazer alguma coisa. Ela sempre será capaz de fazê-lo. Muito bom, né? Muito. Hoje aprendemos aqui, hein, Lamartine. Sabia que você tinha muito conteúdo, mas vamos ter que marcar mais aqui, Vamos viu? conversando, Vamos vamos marcar conversando. mais. Sempre importante. O que a gente puder estar contribuindo sempre é Com importante, né? certeza. E aqui tá. Estamos aqui também, Lamartine Consultoria Tributária. Show de bola. Né? Lamartine, nosso tempo está se esgotando. Queríamos que você
falasse um pouquinho como que as pessoas te encontram, se eu quiser contratar o seu serviço, rede social, uma palavra, uma frase, um pensamento, alguma coisa que você queira deixar aí para os nossos ouvintes aí. Vamos pensar pela frase, né, que eu acho que é Vamos. muito legal, né? As pessoas, na realidade, eu acho que ter consciência de que você pode fazer algo. Você é capaz de fazer algo. Você só precisa ter um pé no chão e dar o seu primeiro passo. Como eu disse em outro momento, não é um passo atrás, é um passo à frente. Você sempre tem que pensar que você vai para frente. Busque sempre isto. Como é que eu localizo o Lamartine? Tem aí as redes sociais, Lamartine Dourado, né? No Instagram, Lamartine Dourado também no Facebook, né? E tem o meu e-mail, lamartinedourado@gmail.com. Sim, só manda mensagem e a gente entra em contato. Telefone 991759872, 11, que é São Paulo. Estamos aqui, qualquer tipo de orientação, bate-papo, né? Vamos fazer, geralmente tem a primeira consulta, como a gente costuma dizer, Sim, entendeu? E não é cobrada. legal. Legal. Não sou da OAB, respeito todos os meus advogados amigos bastante, que eles sempre têm que cobrar consulta, porque uma consulta, você nunca vai perguntar para o advogado se você pode fazer algo, você vai dar historinha para ele te dar a solução. Então já é uma consulta, Sim, né? muito bom. Lamartine, a gente queria te agradecer aí, foi um Sim, papo aí muito bom, sensacional, muito né? bom. Como sempre aqui, nossos Com convidados, né? A gente tem certeza. só que agradecer os convidados, porque sem os convidados esse podcast não acontece, Verdade, né? verdade. Então é importante a gente ter essa troca. Queria agradecer e queria agradecer também você que está aí assistindo a gente, chegou até aqui. Você quer E deixar eu mais um... queria só fazer mais um complemento, né, que é Opa, importante também, claro! na realidade, né? Que eu acabei não agradecendo aqui a última hora, a última Última linha, linha. né? Perdão, última linha, ao meu grande amigo Vladimir, ao meu grande amigo Eduardo, Edu e Vlad, como a gente Sim. costuma dizer. Muito obrigado pelo espaço, né? E estamos aqui. Obrigado. E eu queria agradecer também ao pessoal que chegou até aqui, que está assistindo, pedir aí para, como sempre, para curtir, compartilhar, comentar aqui no vídeo, compartilha com os amigos, porque isso fortalece o nosso canal aqui do YouTube, né? Se você gostou desse bate-papo aqui, assiste também nossos vídeos anteriores, porque sempre empreendedores aqui de alto quilate, né, Vlad? E segue também a gente nas redes sociais. Segue o canal da Última Linha no Instagram, @ultimalinhaoficial. Segue o meu também, sou o Eduardo Nascimento. O meu, Vladimir, com V, 2 R's no final. Vladimir no Instagram. E Até até a breve. próxima.